Inês Domingos e Pedro Ortigão Correia são convidados desta tarde do Fecho de Contas. Muito boa tarde aos dois, obrigado por estarem aqui. Inês, começo por si. Estes últimos indicadores da Alemanha, que mais uma vez confirmam um abrandamento, podem mudar também a posição que a Alemanha tem em relação à crise da dívida europeia? Não me parece que isso aconteça. A posição da Alemanha é motivada por questões políticas e não questões económicas, portanto o abrandamento não será motivo. Repare também que o abrandamento é relativo no sentido em que o indicador IFO realmente desceu, mas desceu para um nível que ainda é bastante superior à sua média de longo prazo. Portanto, nem sequer estamos a falar a um nível, não é superior só a um nível consistente com uma estagnação, é superior a um nível consistente com um crescimento de longo prazo, normal. Por isso, os negócios na Alemanha continuam, apesar do segundo trimestre ter mostrado que o PIB houve uma redução do crescimento do PIB que foi um bocadinho maior do que esperada, a Alemanha continua a crescer e não parece que que haja um grande abrandamento. Há algum abrandamento, mas não muito forte. A Europa, em geral, é mais preocupante e os indicadores, os PMIs, que são os indicadores industriais, enfim, nem sequer é de confiança, é da atividade industrial, esses indicadores desceram para níveis consistentes com estagnação na Europa. Portanto, a Europa, em geral, está a sofrer mais do que a Alemanha. E a Alemanha não parece que estas questões económicas que se ponham à frente da questão política, que é fazer com que o eleitorado alemão compreenda que a chanceler não está preparada para aceitar uma situação que poria em risco a percepção dos investidores internacionais que a Alemanha é o país mais seguro para investir. E era isso que fariam as eurobonds? Eu acredito que sim, fariam certamente. Teriam outros grandes benefícios para a Alemanha. Poderiam pôr, eu penso que não poriam muito em questão, não tanto como a chanceler acaba sempre por dizer, não poriam tanto em questão, certamente não no curto prazo, a estabilidade da Alemanha. Poderia pôr em questão, punha sempre a questão, os eurobonds e qualquer forma de salvamento assim um bocadinho mais consistente, põe sempre a questão do passageiro clandestino, que é um termo na economia que se utiliza, uma expressão, para dizer que há países como a Grécia e como Portugal que aproveitam que os outros são bonzinhos para fazerem as atrapalhadas piores que se pode imaginar e beneficiarem à mesma das taxas de juros dos bonzinhos, basicamente. E tendo em conta essa preocupação de penalizar os países que não têm as contas em ordem, faria sentido avançar com uma proposta que tem sido defendida por alguns economistas de dois tipos de eurobonds. Umas apenas para 60% da dívida em relação ao PIB e as restantes, outro tipo de eurobonds daí para a frente. Qualquer passo em relação a essa solução vai ser sempre um passo mais positivo do que a situação em que nos encontramos agora, que é uma situação em que está totalmente desgovernado este problema da dívida ao nível europeu. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Toda a gente quer uma Europa federalista, mas ninguém quer assumir o custo disso. E por isso os mercados vão testando. Obviamente essa solução seria um passo intermédio até haver uma altura em que de facto este federalismo se materializava através de uma emissão conjunta de dívida. Essa aí é inevitável. Mas durante algumas semanas tivemos aqui um grande pressing para as eurobonds. Nos últimos dias temos visto uma discussão cada vez maior em relação à eficácia destes instrumentos. Sem ser estes instrumentos, que outras alternativas é que há para tentar sair desta situação? Pode-se entrar em incumprimento. Essa seria uma solução mais radical. Sempre uma solução mais radical, mas muitas vezes aquilo que acontece é que nestas situações a economia, pelas fases em que passa por recessões e depressões, há sempre um lado positivo, porque cada vez que se passa por um processo destes, há como que um efeito de purga em que os maus players de mercado acabam por ser afastados, a má dívida acaba por sair do sistema. E o problema que nós temos atualmente é o problema que ninguém foi capaz de aceitar a depressão ou a recessão como uma solução, porque tinham obviamente custos políticos e custos sociais que no curto prazo seriam bastante elevados, mas que mais tarde levariam a uma situação de maior equilíbrio. Tem que haver aqui claramente uma cura de emagrecimento. E isso vê-se nos Estados Unidos, ou seja, esta legislatura de Obama nestes últimos 3 anos tem acumulado déficits sucessivos, tem acumulado um crescimento da despesa absolutamente anormal que não tem criado emprego. Antes, pelo contrário, tem destruído emprego. Então, tudo isto vem outra vez a pôr aqui em questão todas estas histórias dos keynesianos e dos neo-keynesianos, como os Krugmans, que continuam a ser
a ser grandes defensores do investimento público e do gasto público como relançador da economia. Ora, o que nós temos assistido ultimamente é que, de facto, isso não tem funcionado, não tem gerado novos empregos e esta situação de dívida tem-se acumulado cada vez mais até uma altura em que, muito provavelmente, a única solução será verdadeiramente a do default. Não é? E nos Estados Unidos vamos assistir aqui a uma mudança de paradigma e de escola, agora nesta reunião da Fed em que o mercado espera novas medidas? Eu, por mais que haja vozes contra, enfim, aqueles que estão atualmente no poder nos Estados Unidos, tanto na Fed como no próprio governo, são grandes defensores deste tipo de políticas que envolvem o Estado a gastar mais dinheiro. Mas aquilo que nós temos chegado à conclusão é que, de facto, nestes últimos 3 anos, estas despesas acumuladas do governo norte-americano, que já chegaram a cerca de 10 trillions ou 10 bilhões à portuguesa, representam cerca de 30% mais do que nos últimos 3 anos anteriores. E os empregos não foram criados, foram destruídos. E, portanto, a implicação destas medidas na economia tem que ser toda novamente estudada, porque o que nós temos a ver é que não só não resolveram o problema, como criaram outro ainda maior. E para a economia funcionar, há fases em que têm que ser expurgados do mercado aqueles que são os maus players ou os mal comportados, que é para não termos o problema do passageiro clandestino e termos pessoas que estão à boleia daqueles que se estão a comportar bem. Inês, mas ainda olhando para os Estados Unidos e para esta reunião da Fed, em que o mercado está a colocar, de facto, grande expectativa e grande otimismo, que opções é que a Reserva Federal tem, nesta altura, para relançar a economia? Poucas. Depois daquilo que já anunciou. Bom, tem poucas opções, não é? Vão manter, se já anunciaram, manter as taxas de juros baixas, não podem descer abaixo de 0, por definição, portanto, isso desde já não se pode fazer grande coisa. Podem aumentar ainda mais o tamanho do seu balanço, é o chamado quantitative easing. Poderão fazer isso. Os resultados de uma política dessas também são, nesta altura do campeonato, já começam a ser um bocadinho duvidosos. Será Até porque esta seria a terceira versão. Seria a terceira versão. Complicam bastante a vida à Federal Reserve, está com um balanço cada vez maior e certamente o que era bom é que as coisas começassem a normalizar-se e não parece ser o caso, mas penso que será essa uma das opções que será mais razoável para eles fazerem agora, mas eu diria que eles estão numa situação também complicada, em que para relançar a economia não tem instrumentos, tem muito poucos instrumentos à disposição. O governo não pode fazer mais do que faz, já em termos de déficit e de dívida está a atingir praticamente de novo o limite. Portanto, até porque um dos grandes problemas dos outros quantitative easing é que não chegaram à economia real. Ou seja, passaram pelos bancos e muitas vezes foram canalizados para os países emergentes ou para as matérias-primas. Sim, eu diria que há um segundo problema com o estímulo à economia em geral portanto, há as questões particulares de onde é que as coisas vão parar, mas depois há uma questão fundamental que é a seguinte: será que não temos simplesmente que aceitar que a Europa e os Estados Unidos, isto de uma forma muito geral, não estão num potencial de crescimento baixo? E podem fazer o que quiserem, podem aumentar o quantitative easing, podem aumentar o déficit. E, no fundo, quando se diz que se chegou ao fim, quando o Pedro estava a dizer, e com razão, que chegou ao fim destas políticas, chegou-se ao fim simplesmente porque nós estamos realmente num mundo neoclássico, em que, se calhar, o potencial é muito mais baixo do que aquilo que as pessoas gostariam. Com um produto potencial tão baixo, pode-se lançar as políticas, se houvesse, que também de qualquer forma já está limitado, as políticas de estímulo que quiserem. Que o resultado é o mesmo. Não vai haver emprego simplesmente porque não há potencial de emprego para tanta gente. Não há. A economia, o potencial de crescimento da economia americana nos próximos 10 anos vai certamente ser muito mais baixo do que nos últimos 15. E eu acho que se calhar estamos lentamente a chegar a essa, enfim, mas o que é que isso realização. significa? Como é que as pessoas se têm que ajustar a esse novo, ajustar, essa como nova é que realidade? se ajusta? É um período muito longo de ajustamento, é o que Portugal está a fazer agora e que os outros países se calhar não estão a querer fazer. É um período de ajustamento longo, com mais desemprego, em que é preciso mais criatividade e que simplesmente que não há grande ajustamento. Quer dizer, o crescimento é mais baixo, as pessoas têm que viver com menos e vivem pior. É tão simples como isto. É triste, mas é uma realidade. Há alterações de crescimento potencial. E até mais, não só alterações de crescimento potencial, como são muito frequentes, mais do que as pessoas gostavam de imaginar. O que aconteceu é que na última década, realmente, passou-se, portanto, a variação foi diferente, passou-se de um período de crescimento potencial não reduzido, mas mais baixo do que era, e não na última década, mas nos 15 anos anteriores, passámos para um patamar superior de crescimento. E agora, se calhar, vamos voltar para trás. Isto aconteceu sempre.
não é só uma questão cíclica, é uma questão de potencial. E o potencial vai descer. E o ajustamento é menos crescimento, menos consumo, tudo mais contido. E é um bocadinho menos bom. E é algo que demora muito tempo a inverter. São 10 anos, 15 anos, demora muito tempo a sair, porque isso requer, como é o caso de Portugal, requer alterações de produtividade, requer novas medidas empresas. De longo prazo. Medidas de longo prazo. E essas coisas. E isso não acontece. Na Alemanha, demorou 15 anos, desde a unificação do euro até eles finalmente terem uma taxa de crescimento aceitável. Foram 10, 15 anos. Portanto, são 10, 15 anos. E nós ainda estamos numa fase em que estamos agora a descer. E repare que as crises têm têm um fator que é reconhecido, mas que eu acho que não é muito badalado, que é as crises comem produto potencial. Uma crise, as pessoas pensam, depois recupera. Não, uma crise deste nível arrasa com o produto potencial, reduz o produto potencial e quando se recupera, nunca se recupera tanto. Quando há assim uma crise muito forte, requer sempre um período de adaptação. Portanto, eu acho que vai ser muito complicado e eu acho que as pessoas não estão a perceber, podem lançar tudo o que quiserem para o mercado, mas não vai ter grande resultado. E estas são, de facto, medidas a longo prazo, mas os países, os governos, têm sempre a tentação de fazer medidas também de curto prazo. Uma delas passa por controlar a moeda. Temos assistido a isso ao longo dos últimos meses. Vamos assistir a um acentuar da guerra cambial.